Sejam todos bem-vindos ao canal Antes do Fim. Meu nome é Eduardo Marinho e hoje nós vamos fazer mais um react aqui. Antes da gente começar esse react, para você que é novo aqui, né, se inscreva no canal. Graças ao último vídeo nós chegamos a 2.000 inscritos, né, uma meta que estávamos aí querendo atingir até o fim do ano, mas Deus é bom, né, e concedeu essa graça pra gente. Agora vamos chegar aos 3.000, né? Então faça aquela força aí. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo, curta, comente, porque assim aumenta o nosso engajamento e a gente consegue alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades do que vamos reagir aqui. E para você também que chegou agora, que não conhece o nosso canal, nós temos alguns vídeos aí, né? Eu vou deixar aí nos cards para você assistir. E também, se você quiser fazer parte do nosso grupo, tanto no WhatsApp como no Telegram, eu vou deixar também aí o link nos comentários, tá bom? Vou fixar aí para vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa reação de hoje. O vídeo passado nós mostramos aí uma filha de um pastor da Assembleia de Deus que foi visitar uma igreja adventista e ficou, né? E agora nós vamos ver aqui o testemunho desse irmão, que ele é da Congregação Cristã do Brasil, músico lá, né? E olha o que ele tem para nos dizer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan França e visitei uma igreja adventista e hoje neste vídeo eu vou te contar quais foram as impressões que eu tive sobre o culto e sobre o que prega a igreja adventista nos seus sermões, nos seus louvores, nos seus estudos, enfim. Eu fui criado numa família de evangélicos da parte do meu pai. A minha família da parte do meu pai é toda da Congregação Cristã no Brasil. Não todos, mas a maioria. E eu fui criado com a minha avó, que é da congregação. Fui da congregação também, estudei a música lá, estudei o Bona. Bona é aquele livrinho onde você aprende a ler partitura. Então eu estudei isso na igreja Congregação Cristã no Brasil. E tenho muitos familiares nas igrejas pentecostais também, Assembleia de Deus, Deus é Amor. E por parte da minha mãe, são todos católicos, pelo menos a sua grande maioria, né? A não ser o meu tio que tocava teclado na igreja Assembleia de Deus, meu tio por parte de mãe. Então visitei a igreja adventista. O que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente diz que vai visitar a igreja adventista, diz assim, não vai, não vai. Mas enfim, eu fui, né? E as pessoas dizem assim, não, porque a igreja adventista é uma seita. E, claro, a maioria das igrejas pensam isso, né? Porque o que acontece? É aquele negócio da Ellen White, né? De que eles creem em Ellen White e de que eles fazem o culto usando os livros da Ellen White, certo? É o que as pessoas dizem. E alguns até dizem que Ellen White é uma espécie de papisa da igreja adventista. Ou seja, os adventistas idolatram ela, né? É o que todo mundo diz. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos, e que também a igreja adventista prega o exclusivismo, né? Que no caso seria que a igreja adventista, segundo eles, é a única igreja que será salva. Então, se você não fizer parte da seita, você está excluído do céu. Então, esse é o que todo mundo, assim, a maioria dos evangélicos pensam da igreja adventista do sétimo dia. Então, e outra coisa também que as pessoas dizem, que eles acreditam na salvação pelas obras. Ou seja, eles não creem na salvação pela graça de Cristo. E também já ouvi muito dizer que eles não acreditam em Jesus. No caso, assim, Jesus para eles não é. Como que eu posso dizer assim? O que Jesus fez não é suficiente, digamos assim. Então você precisa realmente guardar a lei para ser salvo. Isso é o que a gente escuta. Então tá, fui na igreja adventista. Tá, deixa eu fazer uma pausa aqui antes que ele comece a dizer como foi a experiência dele, né? Mas você vê que são as mesmas objeções que no vídeo passado a gente viu, né? Primeiro eles dizem, não, não vá na igreja adventista, lá é uma seita, lá tem Ellen White, lá eles não acreditam em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, eles acreditam na lei, não acreditam na graça, eles não acreditam nos dons e por aí vai, né? Então, se você não conseguir quebrar essas objeções, com certeza você nunca vai pisar o pé numa igreja adventista, né? Isso me causa
felicidade de ver pessoas que não estão ouvindo essas vozes. Por quê? Porque geralmente essas vozes vêm com um tom de ameaça, né? Ah, se você for. Não, meu irmão, você não precisa ir numa igreja adventista e se tornar adventista. Como eu posso muito bem ir numa Assembleia de Deus, numa congregação, e em outras igrejas aí não me tornar membro daquela igreja, mas eu posso visitar, qual é o problema? Né, já preguei em muitas dessas igrejas, já dei palestras nessas igrejas, inclusive na igreja católica, já dei palestra na igreja batista, né? Então, assim, a gente não tem que ter esse medo, né? Porque sua fé não está firme. Será que a seita vai engolir vocês, né? E lá, como César, mais uma vez eu vou tocar aqui no nome de César Cavalcante, que ele me deixou muito irritado com o comentário que ele fez. Porque eu não acredito que uma pessoa tão instruída como César Cavalcante consegue dizer que na escola sabatina, ao invés de abrir a Bíblia, a gente abre os escritos dele. Pelo amor de Deus, César. Isso não existe. Ezequiel Gomes, que está sempre aí com você, deveria refutar isso aí, né? Apesar que Ezequiel Gomes também não é o melhor exemplo para isso, mas tudo bem. Então vamos lá. Ele disse aí várias coisas, várias objeções que colocam para se não ir na igreja adventista. E uma delas é que é, o culto é diferente, que lá existe tantas aberrações, tantas coisas, né? Parece que é um lugar secreto onde ninguém consegue entrar. Pelo contrário, né? Nossos portões estão abertos. Você vai ser muito bem recebido lá, né? Nós guardamos sim o sábado, mas não para ser salvo. Nós guardamos o salvo porque já fomos salvos. Isso quer dizer que a graça de Cristo nos alcançou. Agora imagine você ter um câncer, seu pai paga ali para você ser curado desse câncer, mas depois você volta a fazer tudo de novo para que esse câncer regrida, né? Então, a lei ela não salva ninguém, mas ela nos conduz para mais próximo de Deus. Ela nos livra da morte. Ela nos arranca desse mundo tão cruel que estamos vivendo, né? Então, a lei deve ser observada, tanto é que todas as igrejas cristãs do Brasil têm em seus manuais a lei dos 10 mandamentos, exceto o sábado, né? Os adventistas são os únicos que guardam o sábado junto com os judeus e alguns batistas, sabatistas aí e algumas outras denominações que numericamente são ínfimas, né? Mas vamos lá, voltar aqui a o depoimento dele, como foi a experiência dele na igreja adventista. Para ver como é o culto. O culto da igreja adventista, ele acontece na quarta, no sábado e no domingo, certo? Na quarta e no domingo, os cultos começam às 8. E no sábado, foi o dia que eu visitei esta igreja, o culto ele começa às 9 da manhã. Mas na verdade, esse momento das 9 da manhã, tem um momento que vai das 9 da manhã até as 10 mais ou menos, que não chama de culto, chama-se de escola sabatina. Escola sabatina, onde eles estudam a lição, né? Que eles estudam não, eles comentam, eles fazem ali uma roda, onde eles comentam sobre a lição que eles estudam diariamente. Tá? Eu achei interessante essa parte porque assim, as pessoas dizem, né, os nossos irmãos dizem das igrejas evangélicas que os adventistas eles só adoram a Jesus, eles só cultuam ou fazem alguma coisa relacionada à Bíblia no sábado, né, que é porque eles guardam o sábado, então é no sábado que eles lembram de fazer as coisas de Jesus. Mas eu entendi lá que essa lição da escola sabatina que eles chamam, que é como se fosse a escola dominical, assim, um pouco parecido. Mas eles estudam no sábado de manhã. Eu percebi lá que os estudos eles são diários. Então o adventista ele estuda a lição de sábado, a lição de domingo, a lição de segunda. Cada dia tem um pedaço assim. Pelo que eu entendi lá, que me explicaram, cada 3 meses eles estudam uma lição diferente, né? Sobre Jesus. O que a gente está estudando, né? O que eles estavam estudando era alguma coisa sobre Gálatas, pelo que eu me lembro, tá? O livro de Gálatas. Então eles sempre, de 3 em 3 meses, eles sempre estudam essas lições. E aí esse momento que é antes do culto, que é das 9 às 10, eles recapitulam, eles comentam sobre a lição. Eu achei interessante isso, porque aí
ali é um espaço assim democrático, onde as pessoas colocam ali os seus pontos de vista, algumas até discordam uma das outras ali, mas eu achei bem interessante essa parte. O culto mesmo, quando começa, daí Antes dele falar dessa segunda parte aí, eu queria mencionar a questão da escola sabatina, né? A escola sabatina é como se fosse a EBD, né? Escola Bíblica Dominical, que tem aí em muitas igrejas evangélicas, como Assembleia de Deus, Batista, entre outras, né? Então, antes do culto, nós temos um horário ali específico, estudando, recapitulamos, na verdade, a lição da escola sabatina. O que é a lição da escola sabatina? É a mesma coisa da lição de uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional dessas aí, entendeu? Então, nós temos ali, agora só que a diferença é que todos os dias, além de estudarmos a lição da escola sabatina, nós fazemos também o Reavivados por Sua Palavra e o ano bíblico, né? E o que seria isso? O Reavivados por Sua Palavra é um capítulo da Bíblia por dia. Então, todo dia a gente lê um capítulo da Bíblia. E o ano bíblico também, a mesma coisa, só que nunca estão interligados com o reavivado, né? Então, no caso, dependendo aí de cada pessoa, nós lemos em torno de 2 capítulos por dia da Bíblia, né? Se a pessoa fizer o reavivado, só lê um. E se fizer o ano bíblico, também só lê um. Agora, se fizer os dois, ele está lendo aí. Além de ler também o Reavivado, nós temos também alguns livros que nós lemos, né? Principalmente os livros de Ellen White, certo? Só que os livros de Ellen White, eles não são doutrinas, né? A Igreja Adventista, ela existiria sem qualquer escrito de Ellen White. Por quê? Porque tudo que nós temos de doutrina está baseado na Bíblia e não nos escritos de Ellen White, como muitos mentem por aí, né? tem a entrada da plataforma e atrás do púlpito, assim, né, ficam 3 pessoas, que é o pregador, a pessoa que vai pregar, e uma pessoa de cada lado. Não é como a gente está acostumado a ver aquelas cadeiras assim com um monte de pessoas atrás do púlpito, né? Que tem como se fosse um assento especial ali. Não, não é assim. Lá tem a plataforma que tem o pregador, tá? Mas o pregador ele fica sentado ali assistindo o culto dali, enquanto as outras coisas acontecem. É muito parecido com os outros cultos. A estrutura é muito parecida. Tem a parte no início ali dos comunicados, né? Que fala sobre os eventos ali, as coisas que vai acontecer na igreja ou até fora da igreja, as programações ali. Eu lembro que até anunciaram lá que ia ter uma apresentação de uma criança, né? Na outra semana. Fizeram ali uns anúncios. E eu achei legal também que depois, um pouquinho antes ali um pouquinho depois ali dos comunicados, tem o momento das crianças, tá? As crianças vão lá para frente e tem uma historinha bíblica ali para elas, certo? Então é um momentinho das crianças ali, as crianças vão lá, eles colocam uma criança para orar. Achei bem, bem interessante, bem legal, sim. As crianças não ficam de fora do culto, elas participam. Todas as crianças, né, que querem ir lá na frente participar, eles contam uma historinha. Eu achei legal porque a parte das crianças, ela é incluída no culto. Não é um momento separado. É claro, lembra que eu falei para vocês do estudo da lição ali da escola sabatina? Esse estudo tem várias classes. Várias classes se reúnem ali. Tem classe das crianças, dos adolescentes ali. E antes do culto as crianças se reúnem só elas para estudar a liçãozinha delas ali. Mas dentro do culto, lá na doxologia do culto, tem o momento das crianças também. As crianças participam do culto. Isso eu achei muito interessante, né? Não vejo isso em outras igrejas. Tá? As crianças têm o espaço delas. Ah, mas o que é ensinado? Bom, foi falado sobre a história... Deixa eu ver se eu me lembro. Foi falado sobre Paulo, tá? Para as crianças ali. Uma lição sobre Paulo e, consequentemente, sobre Jesus, né? Inclusive, deu para perceber ali que eles pregam muito sobre a volta de Jesus. Eles falam muito sobre a volta de Jesus, né? Então, eles têm Jesus como um ser divino, né? Um ser que é como igual a Deus, um ser divino. Não é como os testemunhos de Jeová creem que Jesus não é um ser divino. Não, ali Jesus é tratado como um ser divino, tá? Os louvores são... Antes de ele entrar aí na parte de louvor agora, só fazer um breve comentário. Eu sou o diretor esse ano do Ministério da Criança,
né? Junto com Rafaela, que é minha noiva. E nós estamos aí com algumas crianças e o culto sempre foi assim, né? Iniciou a escola sabatina, a gente leva a criança para uma sala. Lá nessa sala a gente revisa a lição com eles, né? Lógico que é uma lição dos juvenis, rol de berço primários. Então cada criança tem sua sala por idade, né? Depois nós descemos para esse momento que ele falou aí, que é o momento da história bíblica para as crianças. Então um professor, um convidado vai ali e fala uma história bíblica, traz a lição, depois pede para pergunta se algum deles tem o desejo de orar e espontaneamente eles já se manifestam, né, para orar. E aí, isso já é na parte do culto, né? Quando acaba a lição da escola sabatina, a gente já desce com as crianças. Então, isso é muito importante mesmo, já desde pequeno eles saberem é, o que é a função, qual é a função da igreja, né? E principalmente o que ele falou aí, a volta de Jesus, é pregar sobre a volta de Jesus, né? Muita gente pensa que a mensagem mais forte da igreja adventista é o sábado, mas não é, né? Tanto é que o advento vem primeiro, a volta de Jesus. As três mensagens angelicais é o ponto de partida para a igreja adventista, né? Então vamos lá. Louvores calmos, assim. São músicas muito calmas. Passa assim dá uma sensação de paz, assim, tá? Alguns louvores assim, eu que fui da congregação, eles são muito parecidos com os louvores da congregação. Alguns até no mesmo ritmo assim, mas com uma letra diferente. Mas letra diferente não significa que eles mudaram o sentido do louvor. Não, é o mesmo, passando a mesma mensagem assim, mas de uma forma diferente, né? Então eu percebi isso porque eu fui músico, né, na Congregação Cristã do Brasil, e eu percebi que tem a melodia igual de alguns hinos. Os hinos passam uma paz assim, então a estrutura é muito parecida. É como você pegar a harpa cristã, né? A harpa cristã lá tem um hino que é O Rei está voltando, o Rei está voltando. Na nossa igreja nós cantamos O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, né? Nós temos como se fosse a harpa cristã, que nós chamamos de inário adventista, tá bom? Mas são as mesmas melodias, os mesmos músicos lá do passado, pianistas conhecidos, né? Músicos bem famosos aí que trazem essas melodias mais conhecidas, né, como por Castelo Forte, quem aqui não conhece, né? Entre outras músicas, são músicas que é cantada dessa forma, né? Então não tem nada de diferente. Aceita macabra não vai engolir você. E eu percebi também que na hora do sermão, né, não só na hora do sermão, mas tem outros momentos também em que irmãos da igreja têm a palavra, que vai lá na frente falar alguma coisa, contar algum testemunho. Eu percebo que todo mundo fala muito bem, né? Tem essa questão, todo mundo fala muito bem, todo mundo. E o pregador, por mais simples que seja, mas ele pode ser uma pessoa simples, ele fala bem, usa slides e tudo mais, e o espaço é muito democrático. Assim, não é só o ancião que prega, não é só lá não é cooperador que fala, né? É ancião. Não é só o ancião que prega, não é só o pastor que prega. Então, qualquer pessoa da igreja que tenha capacidade de pregar, e é claro que tenha um bom exemplo entre a comunidade, ela pode ser sim convidada a pregar. E interessante que na escola sabatina que acontece antes, você percebe que todo mundo participa, todo mundo fala bem. Então, assim, parece que a lição da escola sabatina acaba sendo um exercício para quem quer um dia subir no púlpito e pregar, porque além de estudar, eles falam muito bem, eles perdem a timidez, porque eles participam, certo? E aí são pessoas aptas a pregar também. Uma coisa que eu achei interessante é que tudo acontece em sequência e com muita reverência. Eu percebi também muita reverência. As pessoas não ficam todas falando ao mesmo tempo, exceto na escola sabatina. Porque a escola sabatina é assim, eles dividem a igreja, cada um fica num cantinho, cada classe, né? Então eles se dividem para conquistar. Então cada classe está unida estudando a lição, e aí isso acaba unindo a igreja toda. Então cada um fica num cantinho ali com alguém em pé falando sobre a lição. Nessa hora todo mundo fala ao mesmo tempo, mas dá para ouvir. Por exemplo, se eu estou na classe lá do fundo da igreja, eu consigo ouvir o que o meu professor está falando.
embora os outros estejam falando junto. Agora, no momento do culto, as pessoas, cada uma tem o seu momento de falar. Eles não falam junto. É tudo bem sincronizado, assim, tudo bem organizado. Então, essa parte eu achei interessante. O que é que acontece nessa parte aí da escola sabatina? Em algumas igrejas maiores, né, tem salas no primeiro andar, né, ou então no mesmo andar, só que salas separadas, né? Quando é uma igreja menor, assim, o que é que acontece? Geralmente as crianças e os adolescentes são movidas para outros lugares, certo? E ficam só os adultos na igreja, na nave da igreja. Então os bancos ficam mais espaçosos, né? Então você divide as salas tipo assim, fica uma sala lá no canto esquerdo, outra no fundo, e assim vai, né? Divide dependendo da quantidade de pessoas. Tem igrejas que chegam aí a 10 salas bíblicas, né, da escola sabatina. Então, assim, por mais que todos falem, tipo, sala A com sala B falem juntos, mas não dá para atrapalhar, né, o que o outro tá ali tentando dizer. E na questão das salinhas, né, são salas geralmente fechadas, aí é que não dá para ouvir mesmo. Eu já fui convidado a pregar em igrejas aqui, que em Aracaju, em Sergipe, que não tinham salas, né? Então a gente ficava debaixo de um pé de mangueira, né? Isso foi muito interessante, porque lá o povo é muito dedicado, né? A gente vê a simplicidade das igrejas, mas o povo tem o mesmo conteúdo. Como ele falou aí, o adventista, ele sempre foi conhecido como o povo da Bíblia, né? Então todos têm uma eloquência boa, né? Então eu digo todos, não desmerecendo nenhuma religião, tá, gente? Eu tô falando da que eu participo. Então todos lá têm a capacidade de pregar, de cantar, né? E isso é muito bom para o desenvolvimento da igreja, porque a gente não depende só do pastor, da mensagem do pastor, do ancião, de um líder. A pessoa mais simples que tiver vontade de passar uma mensagem, ela vai lá e passa, né? Isso é muito interessante da nossa igreja. E o sermão falava, sim, sobre Jesus e sobre a graça de Cristo. Sobre a graça. Os adventistas, pelo que eu entendi, eles entendem que nós somos salvos unicamente pela graça. Não é a questão de ser salvo pela obra. Quando eles falam que tem que guardar a lei, no caso os 10 mandamentos, não é para ser salvo. É que eles entendem que a graça transforma a pessoa e a pessoa começa a ser obediente a Deus. E não é uma obediência assim perfeita, mas é aquela pessoa que tenta buscar cada vez mais obedecer a Deus, embora ele seja imperfeito. Você entende? Ah, desculpa que estourou alguma coisa ali, deu um barulho aqui. Mas é assim, eles entendem que a lei não salva, mas aquele que é salvo, ele busca uma vida de obediência. Pelo menos foi. É aquela questão, né? Se você na sua profissão de fé, na sua confissão ali da igreja, você diz assim, né? Nós somos salvos pela graça. Mas se você é um defensor dos mandamentos de Deus, aí você já é taxado como judaizante, né? Como uma pessoa que, ai, ela é salva pela lei. Nada a ver isso aí, né? O que ele resumiu aí foi perfeito. Ele disse, uma pessoa que é salva pela graça, ela deve obediência ao seu mestre, né? E tanto é que Jesus, ele não desobedeceu os mandamentos do Pai. Pelo contrário, ele cumpriu esses mandamentos, né? E não enterrou esses mandamentos na cruz. Foi o que eu entendi. Então, assim, não é aquilo que falam. Inclusive, eu não lembro de terem falado de Ellen White nesse culto que eu assisti. Nesse culto que eu assisti, eu não lembro de ter falado de Ellen White. Eu não estou dizendo que todo culto é assim. Se você é adventista, você pode comentar aqui se o que eu estou falando é verdade ou não. Eu vou comentar como adventista. É, a questão de Ellen White, ela é muito complexa para as pessoas que estão fora da igreja, porque qualquer coisa que você mencionar de Ellen White, é um herege. Então, o que é que acontece? Eu sou mensageiro, eu sou evangelista, né? Desde que eu me conheço por adventista, eu me tornei evangelista. Isso é uma paixão que eu tenho. Quando eu uso os textos de Ellen White, é para colaborar com algo que eu estou falando. Então, digamos, se você for numa igreja batista, eles gostam muito de citar Spurgeon, né? Que eles chamam até o príncipe dos pregadores. E eu gosto muito do Spurgeon. Tanto é que em minhas pregações eu também coloco trechos ali de mensagens do Spurgeon, Billy Graham, entre outros aí. Existem vários aí que eu uso muito, inclusive os comentários bíblicos que eu tenho aqui. A maioria dos comentários que eu tenho não são comentários adventistas, né? Então,
a capacidade do ser humano de saber separar isso, ela tem que ser muito boa, porque hoje na internet a gente vê muita gente, mas vocês adoram Ellen White, ai, Ellen White é a papi. Isso é gente que não tem noção das coisas, que nunca foi na igreja adventista, e quando vai se surpreende, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma oração que eu vi Ellen White fazendo, que ela pede para Deus tomar o coração dela, porque ela não pode dar, ela não consegue dar esse coração dela para Deus. Porque é um coração cheio de pecado, de coisas ruins, né? Mas ela pede que Deus tome dela e transforme, purifique, eleve a uma atmosfera que seja pura e santa, onde a rica corrente do amor de Deus possa fluir sobre ele. Então, isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. O livro Caminho a Cristo, eu já li ele várias vezes e quando você pega ali os primeiros capítulos, você se emociona. Cada palavra que foi escrita ali são poesias lindas que Ellen White trouxe a respeito de Deus, da criação. Então, não existe essa questão de você chegar lá, vamos abrir o livro de Ellen White, como o César gosta de falar por aí. Isso é uma inverdade, é uma mentira, né? Em lugar nenhum a Igreja Adventista admite isso. Além de eu ser diretor do Ministério da Criança aqui na minha igreja, eu também sou diretor do Espírito de Profecia. Em todas as nossas reuniões, em tudo que a gente faz, não se coloca Ellen White acima da Bíblia ou equiparada à Bíblia. Não, a Bíblia, somente a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Tanto é que Ellen White deixou isso claro, né? Mas eu não lembro de terem falado de Ellen White, né? Se citaram alguma coisa ali, enfim. Mas eu acredito que eles falam sim, é lógico, né? Eles devem falar dela sim. Mas não houve assim. E do sábado também não ouvi falar muito, não. No culto não deu pra ter essa impressão, sabe? Então, assim, a experiência foi a melhor possível. Tanto é que o culto da igreja adventista... Ah, e outra coisa, eles recolhem o dízimo, tá? Eles recolhem o dízimo. E interessante é que antes de recolher o dízimo, tem um vídeo de um testemunho que passa meio que explicando, assim, dando um testemunho de como, do que a entrega do dízimo faz na vida das pessoas. Tanto as pessoas que dão o dízimo quanto as pessoas que recebem. E eles têm um sistema assim, sobre as ofertas também, eles têm um sistema assim. A cada trimestre, a oferta, por exemplo, que é recolhida na escola sabatina, ela atende a um certo campo. Então, de 3 em 3 meses, por exemplo, eles têm tudo dividido, assim, os campos mundiais da igreja. Por exemplo, 3 meses lá, os dízimos, as ofertas, elas são destinadas para ajudar, por exemplo, o campo ali que é A divisão. a América do Sul, vamos supor. Nesse trimestre nós vamos destinar as nossas ofertas para a América do Sul ou para uma certa parte do mundo, para construir uma escola, para construir um centro de influência, enfim, sempre tem alguma coisa assim, sempre é destinado para aquele lugar. Então a organização é muito boa, muito boa. A experiência foi muito boa. Eu digo a você que se você ainda não foi, vá, porque é uma bênção. E é por isso que eu vou olhar para você agora e dizer uma coisa bem séria mesmo. É por isso que há mais de 8 anos eu faço parte desta igreja e não me arrependo por tudo aquilo que eu aprendi com a igreja adventista. Faça uma visita para a igreja adventista, eu tenho certeza que você vai tirar da sua mente tudo aquilo que você ouve falar, tudo aquilo que eu falei até agora é verdade, inclusive tudo aquilo que eu ouvia da igreja adventista, que a minha família é de outras igrejas e que eu não tenho ninguém da minha família que é adventista do sétimo dia. Eu sou o único que há 9 anos faço parte dessa igreja, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus te abençoe, não importa de qual denominação você seja, tá? Não importa se você é batista, se você é assembleiano, se você é da congregação, todos somos unidos em Cristo Jesus. E a gente sempre tem que lembrar de começar a focar mais naquilo que as pessoas
naquilo que as pessoas e naquilo que as denominações e os nossos irmãos em Cristo têm de melhor e parar de focar naquilo que é ruim. Nos unir naquilo que é bom. Aquilo que é diferente da nossa igreja, a gente só respeita, mas nós nos unimos naquilo que é bom. Eu fui da Congregação Cristã no Brasil, a minha avó me ensinou sobre a volta de Cristo, a minha avó me ensinou sobre Jesus, e o ensinamento que eu tive na Congregação Cristã no Brasil, as coisas boas eu trago até hoje e fizeram sim a diferença na minha vida. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Então, gente, esse já é o segundo testemunho que a gente vê dessa forma, né? As pessoas, elas quebram essa maldição, entre aspas, que dizem aí, não vá na igreja adventista, né? E quando vai, elas se firmam lá, né? Muitos já conhecem minha história aí. Meu irmão e eu tivemos uma vida muito, eu não sei nem qual é a palavra, mas vamos dizer assim, que não foi uma vida normal na infância, né? Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, a gente viveu aí dias difíceis, até que minha mãe nos colocou num colégio interno, eu não queria de jeito nenhum ficar lá. E nesse colégio interno era adventista, né? E eu tinha acabado de fazer o catecismo, primeira comunhão, e eu tinha medo de ir pro inferno, esse era meu medo. Na igreja adventista eu comecei a questionar os pastores, os capelões, os monitores, os preceptores. E aí eles foram tirando minhas dúvidas de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles, ao invés de falar do inferno que iria consumir os ímpios, eles falavam de uma salvação. Isso para mim foi surreal, eu saber que existe salvação até mesmo para uma pessoa como eu, né? Eu não era uma criança normal, eu era uma pessoa, é, como eu posso dizer, eu era muito revoltado com a vida, né? E essas coisas foram fazendo eu aprender que Jesus, mesmo com todas as minhas imperfeições, ele me amava. E eu devo esse ensino à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela entrou na minha vida em um momento que eu estava precisando muito de uma família, precisando muito de ser abraçado, sabe? De ser respeitado e não só ser subjugado pela sociedade, né? Então, hoje eu sou também o único adventista que eu tenho conhecimento na minha família. Mas minha mãe respeita muito essa minha decisão. Meu irmão, ele conhece tudo dos adventistas. Eu não sei ainda porque não se batizou, mas um dia, quem sabe, né? Mas se ele for para alguma igreja, eu tenho certeza que será adventista. Então, eu não estou fazendo guerra de placas aqui, mas eu estou só quebrando esses paradigmas que as pessoas dizem que a igreja adventista é uma seita, que é isso, que é aquilo, mas quando vão lá ver que a realidade é totalmente diferente, né? Será que eu estaria enganado esses anos todinhos, né? Será que eu nunca pesquisei a fundo a igreja que eu frequento? Então, se eu estou nela é porque eu revisei tudo que me disseram tanto com a Bíblia, quanto com a história, tanto com os escritos de Ellen White. E eu cheguei à conclusão que essa é a igreja verdadeira, né? E eu não estou falando de exclusivismo, não estou dizendo que a igreja adventista é a única igreja verdadeira, mas é a igreja verdadeira. A igreja que Cristo é, colocou para esses últimos tempos, né? Para anunciar verdades. E que verdades são essas? Primeiro, que Jesus irá voltar, né? Segundo, que devemos sair desse mundo pecaminoso que nós estamos caminhando. E se você por algum acaso não tem religião, não tem igreja, ou está afastado de alguma igreja, eu lhe faço o convite. Vá em uma igreja adventista que você não vai se arrepender. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe e até a próxima. Se não é inscrito, se inscreva aí. Se já é inscrito, curta, comente e compartilhe, que esse canal vai chegar a 3.000 antes do fim do ano, em nome de Jesus. Até a próxima.